Foi por amor. Eu estou aqui hoje para trazer uma reflexão para o seu coração, e a reflexão que eu quero trazer para você é sobre o tema Foi por amor. Foi por amor que um dia Jesus ele foi levado ao Calvário. Foi por amor que um dia Jesus ele foi condenado sem mesmo ter pecado, sem mesmo ter sequer cometido um pecado. Ele foi condenado e, como ovelha muda, ele não disse nada em seu favor. Foi por amor que Jesus ele tomou sobre si aquela cruz pesada nos seus ombros e fez o caminho do Gólgota, depois de ser dilacerado, depois de ter o seu corpo chicoteado e dilacerado por homens maus. Ele, com aquela cruz pesada em seus ombros, que mal podia carregar, teve que ser ajudado por um certo Simão Cirineu. Mas foi por amor que ele cumpriu sua missão e carregou aquela cruz no caminho do Gólgota até o lugar da caveira. Foi por amor que, chegando naquele lugar, ele permitiu ser crucificado. E lá naquela cruz, onde ele teve os seus braços amarrados e a sua mão e os seus pés pregados, ele sequer disse algo ao seu favor. Foi por amor que Jesus sofreu em nosso lugar, mesmo sem ele ter pecado. O castigo que estava sobre ele é o mesmo que nos traz a paz. A paz que nós só encontramos em Jesus, porque ele, por amor, sofreu em nosso lugar. Eu estou nesta manhã passando para dizer para você que, por amor, Jesus suportou muitas dores para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e ter uma viva esperança nesse Jesus maravilhoso. Foi por amor que ele estava lá, sendo condenado, mas algo que nós não paramos para pensar muitas vezes é que esse Jesus, ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que a morte é o castigo do pecado. A morte é para aqueles que pecaram. E Jesus estava pregado na cruz. Eles crucificaram Jesus, mas Jesus não tinha pecado. Jesus não podia morrer naquela cruz, porque ele não havia cometido pecado, e por isso ele venceu a morte. Sabe por quê? Porque a morte não o derrotou. O apóstolo Paulo vai nos dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porque Jesus chegou naquela cruz sem pecado, e você não pôde pegá-lo para si, mas ele se entregou a Deus. Ele entregou o Espírito dele a Deus, porque ele não havia cometido pecado. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando Jesus estava lá naquela cruz, ele olhou para todos que estavam ali. Ele olhou para a minha geração, para a sua geração. Ele disse o seguinte: eu vou me entregar a favor de todos. Então Jesus ele se entregou naquela cruz e ele se fez pecado, ele se fez pecador por nós. Naquele momento, Jesus ele morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus ele morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter esperança, para que hoje nós pudéssemos ter uma certeza de que a morte foi vencida, tragada foi a morte, porque Jesus a venceu. Quando Jesus entrega o Espírito naquela cruz, ele se faz pecador, ele entrega o Espírito naquela cruz. Naquele momento, não só Jesus venceu, mas toda a humanidade que vive e crê em Jesus não morrerá, mas terá vida eterna com Deus. Então nós temos que hoje sermos agradecidos a esse Deus maravilhoso, sermos agradecidos pelos seus feitos, sermos agradecidos pelo que Ele é, sermos agradecidos porque Ele morreu por nós. E agora, se vivemos, precisamos agradar esse Jesus, porque esse Jesus nos deu a vida, e a vida que temos é porque Ele nos a deu. Ele deu para nós de presente. Então vamos agradar ao Senhor, vamos buscar a Ele,
agradando Ele, fazendo a vontade dEle e sendo gratos todos os dias, porque Ele morreu por nós. Foi por amor, porque Ele ama você, que Ele morreu naquela cruz. Foi por amor, porque Ele ama você, que Ele se entregou por você. Então hoje, renda-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Sou grato pelo que o Senhor fez naquela cruz em meu lugar, pelo seu sofrimento que foi em meu lugar. Jesus não merecia tanto sofrimento, mas Ele sofreu em nosso lugar. Como eu já disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, porque Ele foi dilacerado, porque Ele sofreu, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Não só sarados de corpo, mas sarados de alma, curados da doença que nos mataria e nos condenaria eternamente. Fomos curados a nossa alma e Ele nos deu direito à salvação, à vida eterna. Esse Jesus hoje quer fazer morada dentro de nós. Ele quer fazer morada dentro do nosso coração todos os dias, porque Ele disse: após ter vencido a morte, após ter ressuscitado ao terceiro dia, Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas ficai tranquilos, porque eu enviarei para vocês o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E o Espírito de Deus veio até nós e quer fazer morada dentro de nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus te dê paz nessa semana que se inicia, que Deus te dê sabedoria, conhecimento, discernimento, que Deus nos livre do mal que há sobre a terra e que a esperança da vida eterna, da salvação, esteja todos os dias presente dentro de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Fique com Deus.